Agora são 9h02 em Kiev, na capital da Ucrânia, e os russos estão cada vez mais perto. Será que Kiev conseguiu resistir mais uma noite? É o que a gente vai mostrar ao longo do Hora 1. Por isso vamos direto a Londres com a nossa correspondente, a Cecília Malan. Cecília, você já adiantou que Kiev ainda está no controle dos ucranianos, mas essas imagens de satélite mostram que há uma enorme fila de veículos blindados russos a caminho da capital ucraniana. Como é que está a situação neste momento, por favor? Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos. Essas imagens de satélite são mesmo impressionantes e mostram uma enorme mobilização militar para invadir ou então cercar e isolar a capital ucraniana, que, como eu disse, segue sim sob controle dos ucranianos, pelo menos por enquanto. Os bombardeios continuaram durante toda a madrugada nos arredores da capital. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, com 1,5 milhão de habitantes, a cidade vem sendo brutalmente atacada pelos militares russos. Dezenas de moradores ficaram feridos e 11 pessoas morreram. Durante a noite, uma base militar ucraniana foi atacada bem perto de Kiev também. Hoje, sirenes tocam em cidades do centro e do oeste da Ucrânia, alertando para novos ataques aéreos russos. Há informação da morte de mais de 70 militares ucranianos no leste do país por causa de bombardeios russos. O chefe da administração estatal informou que as forças russas estão atacando áreas residenciais de Kharkiv, onde não há posições do exército ucraniano ou infraestrutura militar. Isso vai contra a alegação russa de que não está mirando infraestrutura civil. Grupos de direitos humanos já apontam que a Rússia está usando bombas de fragmentação nos ataques. Esse tipo de munição libera projéteis menores ao explodir, amplificando a área de dano. São extremamente perigosas. Desde 2008, essas bombas tiveram a produção, o uso e o armazenamento proibidos, e o uso pode constituir crime de guerra. Agora vamos ter todos os detalhes do encontro das comitivas russa e ucraniana que tentaram pela primeira vez negociar um cessar-fogo. A reportagem é de Pedro Vedova. A possibilidade de trégua chegou blindada. Os negociadores da Ucrânia foram até a fronteira com Belarus ficar frente a frente com os inimigos. O cartão de visitas do chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, foi uma cutucada, considerando que cada hora do conflito há ucranianos morrendo, melhor arranjar um acordo o mais rápido possível. Mas todos já voltaram às suas capitais para consultas antes de uma segunda rodada de negociações. A Ucrânia avisou que queria um cessar-fogo e a retirada russa. O Kremlin não anunciou sua posição. Quem fala alto por enquanto são os mísseis. O bombardeio foi a 15 quilômetros de Kiev. O governo ucraniano acusou a Rússia de mirar uma barragem. As forças russas também atacaram em Chernihiv, perto da capital. As ucranianas declararam que um dos alvos foi um shopping. O clima de desconfiança é enorme. Militares da Ucrânia detiveram 2 homens durante uma blitz. O governo vem alertando para a presença de sabotadores. A capital interrompeu o toque de recolher. As pessoas correram para reabastecer suas casas. A prefeitura alertou aos moradores para mudanças na cidade, como barricadas e armadilhas contra tanques. O governo russo declarou que o toque de recolher prova que os nacionalistas de Kiev usam os moradores como escudos humanos. Agora, a acusação da Ucrânia foi de um bombardeio com munição proibida em Kharkiv, a segunda maior cidade do país. O ataque deixou dezenas de mortos. Os combates estão pesados na cidade no nordeste ucraniano. No sul, uma esperança. Um grupo de militares que teria desafiado um navio de guerra russo está vivo. Os 13 defendiam uma pequena ilha e receberam um ultimato para se render. A resposta, divulgada pelo governo ucraniano, foi: vão pro inferno para baixo. E a tréplica, bombardeio. A informação agora é que a linha de comunicação foi cortada nas explosões. Eles estão bem. As forças russas disseram que assumiram o controle total de cidades do sul e da usina nuclear de Zaporizhia, e a Ucrânia negou. No leste, a Rússia anunciou que varreu mais 23 quilômetros numa ofensiva. Os separatistas pró-Rússia apareceram com blindados em novas cidades na região de Donetsk e também em Luhansk. A Rússia tinha reconhecido a independência dessas duas regiões,
mas a bandeira que as tropas levantam é dela. O principal jornal independente russo relatou ameaças do órgão estatal de vigilância de imprensa. O editor-chefe do Novaya Gazeta recebeu exigências de que retirasse os trechos que descrevem a guerra na Ucrânia como guerra. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2021 disse que, segundo o governo russo, o termo correto é operação militar. Dmitry Muratov afirmou que outros termos inaceitáveis seriam invasão e agressão. O presidente da Rússia chamou o Ocidente de o império das mentiras. Vladimir Putin prometeu resposta às sanções. O Kremlin avisou que o fornecimento de armas para a União Europeia é perigoso. Hoje mesmo a Holanda mandou armamento à Ucrânia. O governo holandês declarou que a agressão de Putin precisa parar. O presidente da Rússia colocou de prontidão as forças nucleares em resposta ao que ele chamou de hostilidade do Ocidente. O Kremlin deu nome aos bois, avisou que as declarações inaceitáveis foram da chefe da diplomacia daqui do Reino Unido. Só que não ficou claro qual comentário que a Liz Truss fez que incomodou. A ministra britânica do Exterior anunciou hoje um congelamento total de ativos de mais 3 bancos russos, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento da Rússia. Liz Truss explicou que o Reino Unido e aliados vão ter que passar por dificuldades econômicas como reflexo, mas não são nada comparadas às sofridas pelo povo da Ucrânia. O menino de Kiev que o diga. Mark achava que fosse caminhar por 3 dias e agradeceu a carona até a fronteira com a Polônia. Mas não havia alívio. Ele contou que tinha acabado de deixar o pai para trás e que a pessoa que ele ama pode até ter que lutar. Essas despedidas Kovalik entre pais e filhos na Ucrânia são dilacerantes. Enquanto isso, acontece uma fuga em massa de ucranianos. Só a Polônia recebeu mais de 350 mil ucranianos vindos em busca de paz, e a ONU calcula que, ao todo, mais de 500 mil de ucranianos deixaram para trás tudo o que conhecem em nome de segurança, em nome da paz. Eu volto já já com mais informações dessa guerra de Vladimir Putin. Pois é, Cecília, eu lembro, você deve conhecer bem, aí em Londres, uma expressão que todos os ingleses conhecem da Primeira Guerra Mundial, quando os soldados partiram por fronte de batalha e disseram: a gente volta para o Natal, e nunca voltaram. Dramático isso. Obrigado, até mais. A reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi suspenso agora à noite, sem ainda uma definição sobre uma possível ajuda humanitária à Ucrânia. Jorge Pontual já está aqui na nossa outra tela, porque a expectativa é de que a decisão saia hoje. Os Estados Unidos também anunciaram a expulsão de 12 diplomatas russos do país. Pontual, atualiza a situação para a gente, por favor. Um bom dia para você. Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos. Os Estados Unidos acusam esses 12 diplomatas russos de serem espiões. Eles trabalham na missão da Rússia na ONU, que tem dezenas de funcionários. Os americanos dizem que esse processo contra os 12 já tem tempo, não é represália pela invasão da Ucrânia, mas fica aquele clima de Guerra Fria, espionagem. E ser diplomata russo aqui ou americano na Rússia é trabalho de alta rotatividade, faz parte do jogo. Na Assembleia Extraordinária, tem mais de 100 embaixadores inscritos para falar. Uma discurseira que vai até quarta-feira, quando aí eles votam. O embaixador brasileiro, Ronaldo Costa Filho, falou ontem: a intenção das potências ocidentais na Assembleia Geral é principalmente mostrar que o número de países que condenam a Rússia agora é muito maior do que em 2014, quando condenaram a anexação da Crimeia. O embaixador brasileiro, ele voltou a defender a soberania de todos os países. Ele cobrou um cessar-fogo imediato. E já no Conselho de Segurança era a resolução sobre ajuda humanitária, que ficou para hoje. A ONU disse que precisa arrecadar 2 bilhões de dólares entre os países membros para os refugiados ucranianos. Ainda ontem, o presidente americano Joe Biden disse que os americanos não precisam se preocupar com uma guerra nuclear. Isso depois de Vladimir Putin colocar as armas nucleares russas em posição de alerta. O presidente Joe Biden foi questionado se os americanos devem temer uma guerra nuclear. E ele respondeu curta e diretamente: não. Depois, a Casa Branca disse que não vai mudar o nível de alerta nuclear aqui no país. Falou que essa retórica é perigosa, pode levar a erros de cálculo, e que os Estados Unidos não vão entrar nessa escalada. O Departamento de Defesa disse que essa retórica do Putin aumenta a tensão, mas explicou que, por enquanto, não viram nenhuma mudança
nas instalações nucleares russas. Os Estados Unidos ainda estão avaliando o alerta de Putin sobre armas nucleares. O presidente Joe Biden conversou com os líderes de Canadá, Japão, países europeus e discutiram como manter a pressão para isolar ainda mais a Rússia e impor custos mais severos. Em coordenação com esses aliados, a Casa Branca impôs a 6ª rodada de sanções contra a Rússia. Dessa vez foram alvos o Banco Central da Rússia, o Ministério das Finanças, e o objetivo é restringir a capacidade da Rússia de usar os mais de 630 bilhões de dólares em reservas internacionais que financiam a guerra. Os Estados Unidos também fecharam a embaixada em Belarus, aliada da Rússia, nessa guerra, e permitiram que funcionários não essenciais da embaixada dos Estados Unidos na Rússia deixem o país. Kovalik. Obrigado pelas informações pontuais. Daqui a pouco a gente atualiza, né, as repercussões no mundo da economia de todas essas medidas. Obrigado pela sua participação. Até mais. Bom dia, bom trabalho para você. Vamos dar uma olhada em algumas informações importantes para a gente entender o andamento desse conflito aqui no nosso telão. A gente acompanha como está a invasão russa, lembrando que hoje já são 6 dias da guerra na Ucrânia. A gente está vendo aí, nessa área em amarelo, a região de Donbass, como se chama, né? Os territórios de Donetsk e Luhansk, reconhecidos como independentes pelo governo russo. Agora, a área ali em vermelho também já é controlado pela Rússia. 2 cidades importantes estão sob domínio dos russos, que são as cidades de Berdyansk, no mar de Azov, e Enerhodar, também no sul da Ucrânia. Porém, as 2 maiores cidades do país estão resistindo ao cerco russo, como a gente pode ver, que aqui no norte, deixa eu chegar aqui pertinho para mostrar para você, que é Kiev, que é a capital, né, a cidade mais importante da Rússia, mas a gente pode, da Rússia não, da Ucrânia, mas a gente pode ver como as tropas estão ali pertinho, e também Kharkiv, né, que é a 2ª maior cidade da Ucrânia, que ainda está ali uma luta feroz. Uma hora os russos dizem que tomaram conta, outra hora os ucranianos dizem que conseguiram reagir e expulsar os russos. Enfim, uma situação terrível, uma batalha feroz pela 2ª maior cidade da Ucrânia. A gente vai ver agora imagens de satélite, né, que mostram o avanço das tropas em direção a Kiev. São centenas de tanques e blindados russos que já estão a 30 quilômetros da capital ucraniana. 30 quilômetros. É como se aqui numa cidade, digamos, São Paulo, as tropas estivessem no ABC Paulista ou ali em Osasco, ou seja, está do lado. A estimativa é de que esse comboio tenha cerca de 60 quilômetros de extensão. Impressionante.